Eu acho que só realmente estar com vocês aqui, os arquitetos, os amigos, os que eu já conheço, os alunos, e os que eu não conheço, pode, enfim, nesse momento tão pesado que a gente está vivendo, né, no Brasil, enfim, me dar uma manhã de sábado feliz. Quer dizer, eu realmente fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Enfim, eu fico brincando com os amigos que eu tenho 2,5 obras construídas. Enfim, já que a sinagoga ainda não acabou, essa é uma delas. E falar sobre ela, falar sobre essa obra, para mim é um momento enriquecedor, acho que nesse processo de fazer arquitetura. E eu queria agradecer muito ao Manuel de, enfim, ter dado início a esse projeto que ele está tocando e trazendo para cá com essa obra. Assim, para mim é uma honra e eu entendo que, enfim, quero te dar todo o apoio e espero que você possa fazer isso com as muitas outras obras que o Salvador tem para mostrar, né? E que, enfim, eu acho que tem todo o potencial de ser um projeto super bonito. De fato que, enfim, é um grande agradecimento, um parabéns a Manuel que eu queria dar nesse momento por estar empreendendo, né? Todos esses empreendimentos na arquitetura são muito importantes para a gente. Obrigado a vocês também por estarem aqui nesse sábado pela manhã e por terem se interessado em conhecer o prédio. Então, enfim, eu prédio caracterizando um pouco já para dar enfim, a escala dele, o que ele é construído para ser um escritório, enfim, um prédio de escritórios de uma família, na verdade. Aqui havia uma casa residencial, né? Mas a rua, enfim, tem trocado um pouco o seu caráter, né? O bairro, a legislação permitia, e a ideia era fazer um projeto de escritórios no momento em que a família todos precisavam, enfim, trocar os seus postos, lugares de trabalho, e decidiram, então, enfim, construir, né? Me incumbiram, mas também um pouco enfim, por naquele ponto, né, uma certa experiência já de projeto, obra, de prefeitura, dessa série de coisas que de alguma maneira são importantes para, né, construir, enfim, numa cidade como Salvador. E eu acho que a minha fala, quando o Manuel fez o convite, a primeira coisa que eu tentei buscar e recuperar foram os croquis. E aí eu entendo que a minha fala, eu ia, enfim, posicionar em cima de 3 momentos, assim, um pouco que esses croquis me mostraram no processo, porque para mim, mais do que o produto, sobre o qual a gente vai conversar na visita e as dúvidas vão surgir, as coisas eu vou responder, inclusive porque eu tive presente na obra, eu tive presente em todo o processo de projeto e obra. Eu acho que é esse processo que para mim é muito importante contar e reflete muito do que na verdade se consolidou aqui. Então eu acho que essa é uma oportunidade de orientar uma narrativa, né, sobre o projeto. Por outro lado, os croquis também eles são uma expressão muito crua de mim mesmo, enfim, trabalhando, né? Desenhar, acho que desenhar tanto, isso aqui, bom, é quase a totalidade, mas não é a totalidade, também acho que mostra uma certa compulsividade na coisa e uma certa imaturidade, né? Quer dizer, acho que o arquiteto vai, ao longo que vai aprendendo,
e passando o tempo ele vai ganhando uma maturidade que talvez dispense ele de desenhar tanto ou de batalhar tanto para ver onde quer chegar, né? Mas nesse ponto de um arquiteto assim, jovem tentando, né, ciente assim da importância que era, pô, ter uma obra bacana, uma circunstância, né, bacana para fazer um edifício, esse esforço, e é por isso que eu trouxe os croquis para que eu acho que eles revelam, enfim, de mim, do processo de trabalho desse prédio muito mais do que a minha fala, que a fala é sempre, né, censurada nas coisas, enfim, boas que a gente quer transmitir. Então, esse processo, então, como eu falei, tem mais ou menos, acho que aqui a gente tem 4 caderninhos, mas são 3 momentos, basicamente, né? O primeiro momento é esse, né? E aí, até pela quantidade de papel, a gente vai vendo um pouco como é que isso se... Quer dizer, que é assim, digamos, vamos partir do zero, né? O que queremos fazer? Então eu não preciso mostrar muito, mas passar para vocês, alguns já viram. É esse o momento em que, enfim, ainda sem saber, inclusive muito bem o programa, né? Quer dizer, a ideia era fazer escritórios, mas no primeiro momento, enfim, era construir um empreendimento, né, um pouco mais, que também tivesse um retorno econômico, uma coisa de, né, poder vender algumas salas, alugar, enfim, tivesse um aspecto imobiliário envolvido. Então, começou com um prédio de uma garagem no subsolo, havia um desnível aqui no fundo, no terreno, enfim, que aqui era uma área de 1,5 metro abaixo do térreo, e havia então o entendimento de eventualmente cavar para fazer uma garagem, um subsolo, e subir um prédio de 2 a 3 andares, que era o gabarito permitido, enfim, que de alguma maneira criava um equilíbrio mais ou menos econômico. Aqui eu não posso também deixar de citar o meu trabalho com a colaboração de anos até hoje, que persiste com o Paulo, né, com o Paulo Armindo, e a influência do Oikos, enfim, nessas primeiras tentativas de partido, né, que é o prédio lá na Pituba, ali na Rua Almeida Garré, que pela natureza do terreno estreito, né, e comprido, eu entendi que mais ou menos podia se assemelhar, quer dizer, essa coisa de um prédio que encosta no muro, tem um subsolo, a circulação se faz em galeria, e aqui começa a surgir o prédio. Os croquis não estão tão cronologicamente organizados, mas para quem não viu, vai passando aí. E aí, bom, isso tudo vai passando por um processo de depuração, né? E essa depuração, acho que no projeto, ela é construído em Salvador ou em qualquer outra cidade, passa por vários atores, né? Os clientes, os amigos, dentre esses clientes, arquitetos, a Flávia, entre elas, a prefeitura e o Excel, né? Então, o Excel, enfim, tem diversas planilhas de área construída, tentativa de calcular preço de obra, enfim, cada uma dessas opções está lotada de reflexões também econômico-financeiras para tentar entender a viabilidade desse... E aí tem umas 2 ou 3 versões, tem uma outra versão que era a hipótese de fazer uns 2 bloquinhos separados, tem um desenho aí, eu nem me lembrava mais, com um pátio interno, que eu acho que teria dado uma implantação interessante. E todas as versões então estão acompanhadas também desse entendimento econômico e de muita tentativa com relação à legislação também. Quer dizer, no fundo, a gente, enfim, por mais que isso seja restritivo, não adiantava viajar para soluções que estivessem fora da legislação, porque, enfim, a aprovação era mista, né? Não tinha como. Então
todas essas coisas juntas vão fazendo caminhar o trabalho. Né? Foi um trabalho de projeto que durou talvez 1 ano e meio, talvez, do começo ao fim. E também em função de todas as aprovações. Era um momento de mudança na legislação, na legislação municipal. Então isso foi uma coisa complicada também, porque era a hora que ia buscar informação e essa informação não existia, era dúbia, enfim, então demorou um pouco. Mas foi desaparecendo então esse prédio de 3 andares, né? Então porque também essa escala familiar, essa posição, esse tipo de cliente também foi dando um outro caráter, a dizer, olha, não estou seguro que eu quero investir tudo isso para fazer um negócio imobiliário, o retorno não estava necessariamente garantido, existiam incertezas acerca dele, eu não sei se eu quero ter um prédio com tantos condôminos para administrar, se eu estou só alugando, ou se eu vou vender, como é que eu faço então depois que eu vendi, eu quero ter, enfim, isso foi trazendo a escala do prédio para esse prédio de um pavimento sobre pilotis, o que também fez evitar a escavação, né, facilitar e baratear toda essa questão da implantação. E é o segundo momento, é esse segundo caderninho em que a gente vê aparecer de maneira mais consolidada a hipótese do um andar sobre pilotis. E no andar sobre pilotis, enfim, me deixou mais à vontade para buscar uma implantação, enfim, que desse a esse pavimento que existir, o único, a maior área possível, digamos assim. Né? Motivo pelo qual ele ocupa praticamente toda a projeção né, na largura. Isso é uma coisa que eu tinha muito receio por conta do projeto da sinagoga, que é um projeto que hoje eu vou visitar e acho que é o que minha tia Esther Zilda me chamava de peru no pires, né? Quer dizer, quando o prédio é muito grande para o terreno. Né? Enfim, hoje eu olho para aquele prédio e tenho essa sensação. Quando entra não é tão forte, mas de fora eu tenho essa sensação. E eu tinha muito receio para isso acontecer aqui também, mas eu, ao mesmo tempo, achava, quer dizer, tinha consciência de que o pilotis, né, que serve também de garagem, né, ele ia dar um outro caráter para essa sensação, e de fato deu. Esse é também o momento, então, em que começa a ficar mais claro, né, a necessidade de começar a trazer para a realidade a questão construtiva. Né? Então, é uma coisa da qual eu tento nunca estar afastado. A gente conversou sobre isso na faculdade, quinta-feira, na recepção dos calouros. Mas, obviamente, no processo de concepção a coisa é mais fluida e naquele segundo momento ali eu já entendia que eu tinha que estar absolutamente amarrado com qual era a solução construtiva. Né? E também todo esse processo, e diferente também do que tinha acontecido nas obras anteriores, eu queria que fosse mais... eu queria testar uma obra dentro do espírito modernista, enfim, mais puro dentro de mim, né, da estrutura aparente, da estrutura que se mostra, que deixa transparecer o que o prédio é. E essa ideia dos pórticos, então, quer dizer, o Rafael Moneu, ele naquele tem um livro vermelho que são as aulas do Moneu. Ele tem uma aula muito interessante que ele fala sobre o projeto que surge do corte, né? Que surge do corte transversal, do elemento transversal. Né? E, para mim, esse partido que atendeu, né, as expectativas de área construída, de escala, etc., ele era um partido prato cheio para isso. Né? Então, eu tinha essa ideia do elemento estrutural porticado, né, do repetitivo,
como geratriz desse pavilhão principal, e todo o resto ele ia entrar por entre isso, né? Então, partiu daí um trabalho grande de entender com que fazer isso. Antes de seguir com o projeto, eu queria entender que estrutura era essa. E, mais uma vez, arquitetura versus economia, né, foi feita uma análise de um partido de estrutura metálica, de estrutura de concreto moldado em loco, que era de start, enfim, né, o escolhido pelo construtor. Bom, antes que eu me esqueça, eu vou fazer um parênteses. Eu trabalhei nesse projeto, colaborando comigo, sobretudo na fase inicial, Patrícia Almeida, que é mais conhecida como Paty Almeida, fotógrafa e arquiteta, trabalhou comigo como estagiária um bom tempo. E depois, mais para frente, Wagner Damasceno, que me ajudou muito na parte de detalhamento e nos desenvolvimentos posteriores. E a construtora foi a Engie, que era a mesma construtora que tinha que fez a obra lá do Kogan. Na verdade, eu já conhecia eles fizeram a obra do cemitério, lá o memorialzinho do cemitério, foram eles que fizeram também, eu já conhecia eles de outros carnavais. Eu fiz a obra do Kogan com eles justamente porque eu já conhecia eles. E para fazer essa obra, eu, enfim, chamei eles. Então, desde o começo tinha esse bate-bola, né? Todo esse raciocínio econômico também envolvia a construtora, que já era a construtora que ia fazer a obra. A estrutura moldada em loco, pensou-se, era assim, a metálica era muito interessante por causa dos grandes vãos, né? Tem 11 metros de vão, né? A moldada em loco pela dificuldade de acesso do terreno, etc. E a pré-fabricada pela rapidez de execução, né? E acabou que, em qualquer hipótese, a pré-fabricada ela foi a estrutura a solução mais barata, mesmo em absoluto, né? Se colocada ainda a rapidez da execução, porque ela foi montada em 8 dias, ela se provou, de fato, a melhor escolha. A metálica era muito interessante, mas ela era um pouco mais cara e tinha um problema de conservação aqui nessa orla de Ondina, né? A moldada em loco, ela também tinha uma questão com os vãos, enfim, você ainda tinha uma estrutura que ela ia ser muito robusta, e sendo em concreto, a pré-fabricada ela é um concreto muito mais controlado, que protege muito melhor as ferragens internamente, então tinha uma série de coisas que que levaram à decisão da estrutura pré-fabricada. O que era difícil do pré-fabricado? Botar o caminhão aqui dentro. Então, isso estava para morrer, porque eu meio que esses cálculos, essas conversas foram feitas com outro fornecedor que disse, eu vou fazer, mas eu não vou fazer a obra. Porque eu não vou lá fazer, para mim não vale a pena. E depois de muita briga e muito esforço, esse foi um dos momentos para ter filho, eu encontrei com o Gabriel Venturoli, que tem uma empresa chamada Lacon, tá tatuado aí nos pilares, o nome da Lacon, que veio aqui com Augusto Ferreira, o engenheiro que trabalha com ele, é pai de Rafael. Alguns de vocês podem ter sido colega de Rafael Ferreira, que foi lá aluno na faculdade, e disse, a gente faz, vamos fazer, eu topo. Sim, eu falei, mas como? Porque a curiosidade era como. Ele falou, não, calma aí, não me pergunte agora, eu vou te dizer como. E finalmente ele bolou um esquema que era vir com um caminhão que transportava as peças, porque, né, os pilares, na verdade, o problema não é nem as vigas, eram os pilares, porque a gente tem um bloco de fundação sobre estacas enfiado aqui 1,20 m abaixo, né, o pilar ainda entra 60, e mais a altura toda você tinha um pilar muito comprido, uns 18 metros. E aí, para trazer isso era complicado, então esse caminhão não chegava aqui. Mas aí ele bolou um esquema de trazer nas horas da madrugada a estrutura para o vão central da Adhemar de Barros, né?
e com o Munch fazer esse trajeto da Ademar de Barros para cá, e o Munch entrava aqui. Né? E o Munch entrava aqui, ele veio montando a estrutura, enfim, de trás para frente, e o esqueleto foi montado em 8 dias. Enfim, realmente foi muito interessante. Tem umas fotos no arquivo dele, estão publicadas. Mas aí, esse era aquele segundo momento ainda, certo? Então, aí foi o momento em que eu, conversando com ele, porque também, assim, para isso ser viável, significava que eu tinha que lidar com os tamanhos de forma que ele tem formas... Bom, esse fetiche pela pré-fabricação também é um pouco resultante dessas pesquisas sobre a obra de Lelé, enfim, embora seja uma pré-fabricação pesada, já desde 2005, etc. Já a obra da CIB eu tinha estudado em pré-fabricação, não tinha dado certo. Eu falei, então era um segundo momento para fazer acontecer isso. O que gerou soluções estruturais, por exemplo, ele tem formas armadas lá no chão do galpão dele, metálicas, então tinha uma limitação de altura, e lá pelas tantas teve um momento também estressante, que era um momento em que a altura da viga na forma não passava. Então assim, ele tem uma forma de 70 e eu precisava de uma viga de 80 e não passava, e aí a gente começou discutindo, surgiu a ideia de, como a laje ela tem mais 15, né? É uma laje também, 15 total, né? Ela é uma laje também pré-fabricada de vigota, e aí é por isso que o vão transversal está dado pela... o vão longitudinal, o vão assim, o menor, o menor transversal, está dado pela dimensão, por uma dimensão de 5 metros, que é uma dimensão boa ou econômica para trabalhar a laje pré-moldada de vigota, com isopor. Né? A gente teve a ideia de que parte da viga estaria, na verdade, dentro da laje, né? Funcionando. Isso significa, então, que essa viga ela veio com o topo, né, desencapado. Você via a ferragem e houve na armadura da laje a consolidação desse aumento de altura da viga. E aí a estrutura vai se montando. Por exemplo, esses consoles, eles são consoles de alguma maneira customizados, porque eles apoiam as vigas transversais e apoiam as vigas longitudinais que fazem travamento e apoiam as paredes de fechamento, de vedação. Então, a dimensão deles, a dimensão dos consoles é customizada para que esse encaixe aconteça. E aí esse é um pouco esse terceiro momento aqui, né? É o momento em que o prédio vai virando o que ele é construído, começa a surgir alguns detalhes de interiores. Você tem desenhos como esse aqui, que são uma preliminar, né, do que o prédio está nascendo aqui, realmente da forma como ele foi construído. E isso vai implicando em outras questões, por exemplo, como é que eu resolvo águas pluviais. Então, assim, porque eu tenho essas vigas, eu estava conversando com o Manuel, assim, tem uma questão de arquitetura soteropolitana. Talvez se fosse de fato um prédio eminentemente paulistano, a cobertura teria sido um terraço acessível, né? Sendo soteropolitana, com a coisa da chuva, do sol, né? A gente jamais estaria lá agora, teria uso à noite e tal. O que eu tenho é uma laje e um telhado, enfim, protegendo das infiltrações, porque já foi problema recorrente no escritório antigo de Flávia, etc., com estragos homéricos. Então, eu tinha calhas significativas, e eu tinha que dar vazão nisso. Então, esse pilotis, etc., então surge aí uma influência portuguesa, eminentemente portuguesa, a solução das águas pluviais aparentes, né, marcando esse ritmo da estrutura e levando para uma calha também contínua que protege esse pilotis da chuva, né? Ela recolhe lateralmente, o que era um problema também de construção, mas a gente conseguiu resolver.
E, enfim, é um dos elementos que eu gosto muito no projeto. Assim, eu até hoje reputo como uma solução acertada. E também é esse momento que essas coisas vão surgindo sempre no croquis. Quer dizer, no meu processo de trabalho, eu simplesmente não consigo me livrar do desenho. Assim, e é como eu digo, isso é bom por um lado, por outro é ruim porque ele é um pouco... A gente conversa muito sobre isso, né, na época. Um desenho como esse, a gente vai ver os interiores lá. Era uma ideia para os interiores. Ao mesmo tempo, a execução é completamente diferente. Ao mesmo tempo, eu tenho hoje a noção de que você não consegue amadurecer a ideia se você também não percebe aquilo que ela poderia ter sido ou aquilo que ela não poderia ter sido. Então, enfim, eu não sei, esse é o momento. Mas aqui, por exemplo, esse é um desenho interessante porque é um momento em que a estrutura estava mais ou menos definida, mas tinha a questão da platibana do telhado, tinha essa coisa da materialidade do tijolinho. Então, ele é um desenho anterior, né, da construção, mas já muito realmente próximo do que a construção é. Né. Um dos momentos que... E aí, bom, o quarto momento é o proto-executivo. Enfim, que é esse caderno. Eu trouxe o proto-executivo de arquitetura, que, enfim, por curiosidade, é uma metodologia que eu aprendi lá na obra do Kogan, porque isso eu achei que estava muito bem feito lá e na verdade, enfim, é uma forma diferente de fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Enfim, mas que é um projeto em série, digamos assim. Então, você tem uma série de executivo, que é uma série A, digamos assim, que são plantas, cortes e detalhes construtivos em geral. Depois você tem uma série B, que é o luminotécnico, que surge logo porque, enfim, por uma questão de compatibilização com instalações em geral. O C é o piso, então tudo que é piso é cobertura. O C é piso, então tudo que é diagramação de pisos, detalhes, né, vai aqui. O D é forros, tudo que é forro, detalhes de forro, etc. vai aí. O E são as áreas molhadas, enfim, então isso está compartimentado assim, e daí por diante. Então, escadas, outros elementos especiais. A guarita teve todo um detalhamento especial lá, enfim, dela, porque vocês vão ver, mudou. O prédio tinha umas marquises de acesso, desapareceram. Então aí entra uma série de interferências, né? A marquise ia aparecer, desapareceu. O piso não era paralelepípedo, era portuguesa, trocou para paralelepípedo. O revestimento, e aí esse é um ponto interessante e de certa maneira polêmico, porque esse tijolinho que vocês estão vendo, ele é revestimento, ele não é vedação, porque o que acontece é que o projeto, ele então assim, essa é uma folha de detalhamento, né? E que tem esses cortes, talvez a coisa mais... Onde aparece a solução, isso é realmente o que foi construído, já é uma revisão que mostra bem fielmente o que foi construído. Porque, na verdade, o prédio, ele para efeito de economicidade, ele estava previsto para ser construído com alvenaria revestida em argamassa pigmentada. Esse era um laranja, assim, uma coisa assim. Então esse projeto estrutural já estava feito para... Ele é mural, quer dizer, como ele é uma caixa relativamente pequena em termos de dimensões, é uma estrutura mural, não tem pilares, é só... E a estrutura já estava toda calculada para essa alvenaria e argamassa, né? E aí foi feito um teste, né? Assim, uma espécie de um protótipo.
E ninguém ficou muito satisfeito com a tal da argamassa e não sei o que mais, e o tijolinho, e aí alguém viajou e viu um tijolinho muito bonito, e lá, vamos então revestir ao invés de massa de tijolinho. Aí eu queria me jogar na laje, eu queria que o carro me atropelasse ali. Não pode ser, tijolinho não é revestimento, tijolinho então vamos mudar tudo, enfim. E era inviável. E aí, bom, você vai, enfim, no meio né, no meio da festa você vai, né? Enfim, eu acho que tem coisa, então ele é um tijolinho que ele vem inteiro, ele tem 6 por 16, bom, dá pra medir aí. Mas você parte ele no meio, né? Ele é feito para isso, ele é feito para fazer vedação ou 23. Ele é feito para fazer uma parede, a vedação, mas ele não é estrutural. E também teve um pouco isso. Nessa vontade de parar tudo, eu fui buscar alguma solução, né? Então, assim, que pudesse ser estrutural, que pudesse... Os construtores já estavam envolvidos, a obra já estava ali começando. E também eles acharam que a mão de obra era difícil para fazer, enfim. Foi toda uma recusa de todas as partes, menos eu, com relação a isso. Então, a gente achou esse que ele divide no meio e faz essa... Ele é meio honesto. Ele é meio honesto. Porque, bom, inclusive essa solução aqui, ela, obviamente, você poderia ter revestido essa viga, né? Mas assim, ela revestida era um vão imenso de tijolinho, então tipo assim, como assim, né? Aí eu falei, não, deixa a viga, porque ao mesmo tempo hoje você pode dizer, sim, mas aí você dá a entender. Então esse é um ponto interessante. Quando eu estava pensando sobre esse assunto, eu me lembrei muito do Federico. O Federico... mas assim, eu acho que são coisas da obra, assim. Eu não gostaria de ter feito assim. É assim que ele é. E, por outro lado, assim, deu paredes muito robustas, que acho que dão uma expressão muito interessante para a obra. Essa coisa do sacado concreto, né? Que a princípio poderia ter sido, na verdade, uma coisa de estar, enfim, recuado em relação ao concreto. Eu acho que gerou um efeito volumétrico muito interessante, e detalhes outros de arremate, dessas pingadeiras que são, enfim, chapa de alumínio dobrada, a gente dobrou, enfim, fez né, enfim, para cá, né? E obviamente que em relação a esse executivo tem jogo de 7 erros e as coisas na obra, né, vão se transformando e se consolidando no prédio, né? A última coisa que eu comentaria era com relação para instalações, quer dizer, além das águas pluviais, como vocês veem, a estrutura prefabricada, ela enfim, obrigou uma solução, né, específica das instalações, né, aparente e que então, se era aparente, tinha que ser organizada. Nada de ficar... como vocês veem, o bloco de sanitários ele é todo um bloco contínuo, né, desse lado, também para não transformar isso sem ter nem porquê de tubulações descendo e facilitar um pouco a construção. Então as salas respeitam isso, porque também os sanitários estão contra a circulação. A circulação acontece como um quarto de hotel. Você entra a porta, tem um sanitário e penetra nas salas.